Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E a gente continua repercutindo a última pesquisa do projeto Minas no Brasil de 2018. Esse projeto desenvolvido pela Rádio Super Notícia FM, Jornal O Tempo, Super Notícia e Portal Tempo, que está trazendo aí um retrato, né, do que o eleitorado de Minas Gerais espera da classe política esse ano, que deve nortear aí o próximo pleito, né? Ajudar a população a entender o que é que está acontecendo. E esse recorte que a gente vai repercutir hoje, a gente vai repercutir primeiro, eu vou dizer com quem que a gente vai repercutir, né? Que é o nosso convidado hoje aqui, é o cientista social Carlos Magno Dias, que está de volta aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Carlos Magno. É um prazer estar de volta. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Então, vamos lá. O recorte que eu falava era o seguinte. Ontem, Carlos, a gente falava aqui sobre a questão que a população criticava o auxílio moradia, né, para as pessoas, para políticos, para o judiciário. E hoje o recorte da pesquisa fala sobre o salário desses parlamentares. Para boa parte dos mineiros, né, deveria ganhar R$ 5.391,89. Esse valor que a população aponta hoje. Você, Carlos, você atribui esse pensamento da população a quê? Vamos lá. A gente pode ter diversos fatores aí pesando nisso aí para que eles desenhem isso. Um fator mais objetivo e mais nítido é o seguinte: quanto da nossa população ganha isso? Né? A gente pode dizer o seguinte: grande parte da população de Minas não faz ideia o que é ganhar 5 mil por mês. Né? Como eu também vi na pesquisa os salários do judiciário em 10 mil, aquilo, dentro da minha sala de aula, um aluno meu que falasse: olha, você vai ganhar 10 mil lá na frente, e vai falar assim: não, eu vou ficar rico. Então, assim, não tem noção do que significa esse valor, porque não tem acesso a esse valor na sua própria vida. Então, ele vai tomar por base aquilo que ele acha que é muito. Né? Esse é um dos fatores. O outro fator que a gente pode entender é que é um julgamento um pouco mais subjetivo. Fala assim, o que esse cara faz que me dá de retorno para ele merecer ganhar mais? Esse é um outro elemento, que pode não estar explícito na análise, mas ele percebe isso quando você pergunta quanto que ele merece ganhar. Então, esses dois fatores, eu creio que talvez sejam eles aqueles que mais se manifestem. Agora, tem outros fatores também. A renda do brasileiro caiu nos últimos 24 meses de forma significante. Então, esses valores são estabelecidos num horizonte extremamente pessimista em relação à própria renda. Então, eles podem ser subestimados em relação a essa realidade que a pessoa percebe. Olha, está todo mundo ganhando menos, esse cara também tem que ganhar menos. Né? Então, esse sentimento também pode estar muito presente aí. Carlos Magno, há quem defenda que autoridades, no caso aí, políticos, judiciários, de fato, tenham remunerações que sejam mais significativas, até diante da importância do trabalho que realizam ou que deveriam, pelo menos em tese, realizar. Que tipo de afirmação que dá para fazer a partir dessa premissa? Vamos lá. Nós temos que pensar do ponto de vista das regras todas que acontecem. Né? Esses políticos, de maneira geral, têm outra atividade econômica além da atividade política? Muitas vezes sim, né? Sim. Essa atividade hoje ela é legal. Se ela continuar legal, né, existe um choque de interesses envolvidos nisso aí entre o exercício dele privado e o exercício público da função. Inclusive aqui no Jornal O Tempo, dia 22, me parece, a doutora Cila Lara Rezende faz uma transcrição maravilhosa do imortal, o pai dele, Otto Lara Rezende, dessa situação em que envolve a utilização do Estado para benesse privada por alguns setores da sociedade. Né? Então, é um pouquinho disso aí. Quer dizer, em alguns países, o indivíduo que ocupa o cargo público ele não pode exercer outra função privada durante esse exercício e algum tempo depois. Em outros países que isso pode, essa renda é conjugada entre a renda que ele teria no exercício profissional e a renda que ele tem. Então, nós aqui no Brasil temos um parâmetro seguinte: olha, o próprio político determina quanto ganha. Qual de nós aqui não ia querer dizer o seguinte: olha, eu quero ganhar tanto, vamos votar o nosso salário aqui. Imagina se vocês dois aqui apresentando resolvessem votar o próprio salário e a partir de janeiro ganhariam o que escolhessem. Eu quero isso para mim. Eu acho que qualquer brasileiro queria. Né? Essa é uma outra realidade. Então, eu acho sim que os políticos têm que ser melhor remunerados, mas em compensação eles têm que ser melhor controlados. Então, né?
Carlos, você acha que a questão não passa pela transparência? Porque, por exemplo, quando a gente estava tratando aqui dos auxílios, né, que foi outro recorte da pesquisa, nossos convidados falaram que exatamente isso, que talvez a questão não era que esses juízes ou parlamentares não merecessem um auxílio, mas que deveria ser adequado, né, deveria ser revisto e que eles deveriam dar transparência. Ó, eu ganho auxílio de tanto porque eu estou fazendo isso, aquilo, outro. Você acha que a questão do salário também passa por aí ou não? Sim, o salário passa por aí. Né? Até porque essas funções públicas, elas não têm efetivamente um salário, elas recebem um subsídio. E esse subsídio, ele é público. E o destino do subsídio tem que ficar claro. Agora, no caso desses políticos, essa transparência não se aplica. Por razões das mais diversas, mas a lei protege essa ausência de transparência. A lei de acesso à informação não resolveu isso? Não. Veja bem, se eu te peço uma informação lá na Câmara dos Deputados ou no Senado da utilização desse subsídio das verbas de gabinete, eles me entregam um documento carregado de rubricas, carregado de informação contábil, que eu, como leigo, não consigo ler. É a mesma coisa que eu pedir um juiz para ler a sentença para mim. No final do julgamento eu não sei se eu fui condenado ou não. Eu não entendo aquilo. Então, a lei de acesso à informação pode me dar o dado. Né? Hoje qualquer um pode saber quanto qualquer funcionário público ganha acessando o portal da transparência lá, está lá o salário, tá lá o nome dele e o salário. Né? Excelente. Mas na hora que você vai descrever todas as outras rubricas e que você quer, você pode ir pelo mesmo portal da transparência, você não consegue ler. Né? Isso é um limitador. Aí eu te faço a pergunta, Carlos. A gente está falando do salário que talvez seria o ideal para a nossa classe política. E o que a nossa pesquisa Minas no Brasil de 2018 mostrou é que o mineiro considera esse valor aí de quase R$ 5.400 como um salário adequado para a nossa classe política. Na sua visão de cientista social, de alguém que é estudioso das relações sociais existentes no Brasil, é também um estudioso da política, qual seria o salário que talvez seria moral, a gente pensando no trabalho de deputados federais, de senadores, presidente da República? Bom, eu sei que você espera que eu diga um valor. Eu sou incapaz de dizer um valor. Porque o que é que acontece em grande medida é que eu vou te perguntar o seguinte: todos nós, qualquer trabalhador no setor público ou privado, ele tem a produtividade medida. Qual que é efetivamente a produtividade desse servidor com mandato? Como é que se mede isso? Como é que eu meço o trabalho dele? É só sentar na cadeira em Brasília, negociar o apoio ou não apoio a determinadas ações, e chegar lá e votar e ele cumpriu a produtividade dele? Será que é isso? Então, será que eu vou medir essa produtividade em função da quantidade de emenda parlamentar que ele destina para as bases eleitorais dele? Então, nós não temos uma clareza, efetivamente, do que se configura como um trabalho, por exemplo, parlamentar no nosso país. Até porque o parlamento, muitas vezes, se transforma num balcão de negócio. Sim. E legislar, de fato, é o que menos o parlamentar faz. O parlamentar, muitas vezes, vai atender as chamadas demandas de varejo. Tem ali um buraco na rua do cidadão, que às vezes pode parecer um assunto pequeno para um deputado federal, mas o deputado federal vai lá e tenta interceder sobre aquilo. E tantos outros casos que a gente vê aqui constantemente, né? Você colocou uma coisa que é muito interessante. Vamos pegar... Tem o tal da emenda parlamentar. Vocês não acham que essa tal de emenda parlamentar inviabiliza a condição do agente do legislativo de ser fiscalizador? Porque ele virou ordenador de despesa? Sim. Coloca ele no papel de executivo. Exato. É um desvio, isso é um aborto em pensar isso. Um outro aspecto. Você falou do deputado olhar o asfalto, mas vamos mais pertinho, vamos olhar do vereador? O vereador vai cuidar de buraco na rua dos outros. Será que isso é função dele? Porque... efetivamente, o executivo só vai fazer isso se o vereador der alguma coisa em troca. Será que para tampar buraco de rua, ele não está negociando um voto que vai prejudicar ali para frente? Então, esse tipo de coisa... Tem uma cidade aqui de Minas Gerais em que tem uma UPA construída, fechada por falta de recurso para montar, e o atual prefeito conseguiu apoio completo na Câmara e no Conselho de Saúde para dar outro fim para essa UPA. Então, olha para vocês verem em que ponto que isso chega. Então, quer dizer, como é que isso foi negociado? Será que o vereador é a favor de retirar a possibilidade de um atendimento médico da população dele?
ou isso foi negociado lá em troca de outras coisas, às vezes até cargo, emprego. Influência. Isso é uma outra coisa que está na pesquisa de vocês, né? As pessoas querem emprego público ou não? Exatamente, quer estabilidade, né? Muitas querem um emprego público, mas são contra a estabilidade. Ainda falando sobre a questão dos salários, Carlos, a gente recebe muito aqui no Café com Política presidentes de câmaras municipais e vereadores também, alguns prefeitos também dizem que abrem mão do salário, de um percentual de um salário para poder exercer o mandato. O que você acha desse tipo de atitude? É demagogia ou realmente você é favorável que o político ele não deveria nem receber salário para poder exercer aquilo que ele está fazendo? Depende. De novo, depende do tanto que ele vai se dedicar. Você acha correto numa cidade, aqui na região metropolitana, uma cidade de 12 mil habitantes, a Câmara Municipal se reúne uma vez por semana à noite? Às vezes uma vez por mês. Mas aqui na cidade em curso aqui que eu tenho conhecimento, ela se reúne uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no máximo, à noite, quer dizer, fora do horário comercial, uma cidade de 12 mil habitantes, e os vereadores recebem aí R$4.500, R$5.000. Isso é moral? Porque eu acho que a questão não é discutir legalidade. A questão hoje é discutir moralidade, né? Então, assim, será que isso é moral? O cara que é vereador, os 7 vereadores dessa cidade, ganham R$4.500 para sentar numa mesa de 7 às 9h30 da noite, quer dizer, 2h30. Se a gente botar isso em 4 semanas, são 10 horas. E aí são R$4.500. Quantos brasileiros ganham R$4.500 por 10 horas de trabalho efetivo? Na mesa. Uma parcela pequena. Pois é. Então, assim, um grupo privilegiado tem um aspecto moral. Nesses casos, pessoalmente, eu sou contrário. Agora, eu acho pouco provável que um vereador de uma cidade como Contagem ou Belo Horizonte consiga, paralelamente, se dedicar aos negócios. Por quê? Porque esses macroambientes exigem deles uma interlocução maior. As demandas são maiores? São maiores, a demanda política é maior, a agenda legislativa é muito maior. Né? Imagina lá o vereador se dedicando ao orçamento do município, por exemplo, para acompanhar a execução orçamentária e, ao mesmo tempo, analisar a proposta orçamentária do ano seguinte. Né? Quer dizer, isso demanda trabalho, demanda uma equipe bem remunerada, bem qualificada. Então, são realidades completamente diferentes. Agora, Carlos Magno, você levanta o problema dessa falta de atribuições, muitas vezes, ou da falta de definições daquilo que é o trabalho parlamentar, né? A gente falando aqui que os vereadores, muitas vezes, os deputados estaduais, os deputados federais, deixam de legislar, que é aquilo que se espera deles, ou seja, fazer leis, cumprir esse papel, fiscalizar o trabalho do executivo. Aí eu te pergunto, para que a gente possa pensar também do ponto de vista das soluções, o que deveria ser feito, o que deveria ser modificado nessa estrutura de poder que a gente tem hoje no Brasil, para que, de fato, os nossos legisladores legislem e não vivam à base do favor, do compadrio, dessa troca de influência política para conseguirem sobreviver na política. Porque só sobrevivem na política também porque entram nesse jogo. Isso. Eu vou de novo recuperar aqui a memória do texto do Dr. Acílio, né? Existe um conluio moral para que isso funcione assim. Se nós não repactuarmos moralmente, nós não vamos esperar que o político que está lá se beneficiando disso vai mudar qualquer coisa. Né? Então, a atitude tem que partir do cidadão. E ela parte com aumento de escolaridade, com informação de confiança, né? Com o domínio do ambiente em que ele está selecionado. Porque enquanto ele continuar negociando o apoio dele por um botijão de gás, o voto dele lá, não um botijão de gás que às vezes dura 15 dias, garante 4 anos de mandato para alguém. É um ciclo vicioso. Né? Então, assim, há uma necessidade de que nós, enquanto cidadãos, passamos a assumir o nosso compromisso de cidadão. Quer dizer, nós votamos mal e teremos um governo ruim. E vamos ter que ficar 4 anos com ele. Votamos mal, temos um legislativo ruim e vamos ficar 4 anos com ele. É importante a gente deixar isso claro, porque quando eu falo votar mal, eu estou dizendo assim, no sentido das práticas que reproduzem, tá? Não que o cidadão não sabe votar. Eu, pelo menos, acho que o brasileiro sabe votar. Ele faz a escolha conscientemente do que ele está escolhendo. Tá? Não é que ele é enganado. O eleitor brasileiro não é enganado. Ele sabe o que ele está votando.
né? Ele quer isso, porque de alguma forma isso beneficia. Até porque ele não consegue enxergar um horizonte diferente desse, algum benefício. Então, esse arranjo todo esse conjunto de coisas, ele precisa ser limitado. Ele precisa ter novos parâmetros, novos paradigmas. Se vocês pegarem a última eleição para as câmaras municipais, para ficar mais fácil, vocês vão dizer o seguinte: olha, tivemos em média 50% de renovação. E eu pergunto, não existiu renovação, eu afirmo, não existiu renovação quase nenhuma. Renovaram pessoas, mas não renovaram ideias, práticas. Né? Eu saí do João do Cachorro Quente e caí no José da Carrocinha. E a prática deles eleitoral, a prática de mandato é exatamente a mesma. Eu só troquei de nome. Quer dizer, eu só troquei o beneficiário desse jogo de trocas. E para as assembleias legislativas, para as câmaras, para o Senado é a mesma coisa. Vale a mesma coisa. Tá aí uma boa reflexão, uma importante reflexão, eu acho que para todos nós, porque a gente cobra muitas vezes de que as coisas sejam mudadas de cima para baixo. Como disse o professor Carlos Magno Dias, essa mudança precisa começar por nós mesmos. Carlos Magno Dias, cientista social, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política, nos ajudando a entender melhor o resultado dessa pesquisa Minas no Brasil de 2018, que hoje nos traz a seguinte afirmação: para os mineiros, o salário ideal para os políticos seria algo em torno de R$ 5.400 por mês. Professor Carlos Magno, muito obrigado pela visita, por novamente nos ajudar a elucidar essa pesquisa e entender o sentimento do povo e do político. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui, sempre que vocês quiserem eu estou de volta. Já é nosso sócio também. É verdade. Obrigado, professor.